A primeira carta de Paulo que foi escrita é 1 Tessalonicenses, que foi escrita por volta do verão do ano 50. E as últimas cartas de Paulo autênticas que nós temos foram escritas entre 61 e 63. Estes escritos de Paulo são muito importantes porque refletem as diversas situações e problemas que aconteciam nas comunidades cristãs até então estabelecidas nas primeiras décadas do desenvolvimento da religião cristã. É importante ressaltar que essas cartas que Paulo escreveu, eles não são tratados de teologia, mas sim eles refletem problemas reais que estavam sendo vividos pelas comunidades naquela época. E também Paulo de Tarso ainda não tinha concebido a ideia de que os seus escritos fariam parte da Bíblia. Paulo de Tarso acreditava que a vinda do reino de Deus era algo iminente, assim como era o espírito dos cristãos primitivos. Não existia a ideia nos cristãos, até mesmo em Paulo de Tarso, de que existiria uma igreja que se desenvolveria 2000 anos em diante. Segundo nós temos registrado no livro de Atos, no capítulo 9, sobre a conversão de Paulo, esta cena ela é a que normalmente é encenada até mesmo em filmes ou peças de teatro, que basicamente conta que Paulo de Tarso, quando estava na estrada de Damasco, literalmente caiu do cavalo, teve uma visão a respeito de Jesus de Nazaré ressuscitado e, a partir daí, ficou cego por durante 3 dias devido à extrema visão que ele teve e até mesmo sem comer por durante 3 dias. Na sequência, Paulo de Tarso foi auxiliado por Ananias, um dos cristãos, e ficou em Damasco, junto com os discípulos primeiros cristãos, por durante alguns dias. E a partir daí é que ele passou a pregar com bastante ênfase nas sinagogas dos judeus. E nós temos também a questão de que Paulo de Tarso foi devido à perseguição dos judeus, que estavam inflamados, querendo prender e perseguir realmente Paulo em Damasco. Nós temos os cristãos baixando Paulo de Tarso em um cesto para que ele fugisse da cidade e fosse a partir daí à cidade de Jerusalém, em que ele ficou com os primeiros discípulos, aprendendo com eles. Mas nós temos uma divergência muito clara dentro dos próprios escritos de Paulo sobre a sua própria conversão e como ela se deu. E nós podemos encontrar um pouco dessas divergências em Gálatas e também em 2 Coríntios. E vamos entender por que essa divergência pode nos dar uma das chaves do problema para se entender o apóstolo Paulo como talvez o verdadeiro fundador da religião cristã. Segundo o que Paulo descreve em Gálatas, no capítulo 1 e 2, a respeito de sua conversão, mas mais especificamente ali no capítulo 1, nos versos finais de sua carta aos Gálatas, Paulo de Tarso ele foi, de certa forma, convertido ao cristianismo, porque o cristianismo ele não era bem uma outra religião, ele fazia parte de uma seita dentro do judaísmo, mas ele foi convertido a partir do momento em que ele teve uma visão do Jesus ressuscitado. E a partir de então ele começou a pregar aos gentios. E segundo o que Paulo descreve em Gálatas, ele não esteve com nenhum discípulo cristão antes de começar a pregar aos gentios. Ele até mesmo é bastante enfático nos versos finais de sua carta aos Gálatas, muito diferente do que nos diz Atos, em que ele fala claramente que não foi à cidade de Jerusalém ter com nenhum dos apóstolos que conheceu Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. A ideia que Paulo de Tarso tinha de Jesus de Nazaré se baseia antes em suas próprias visões estáticas do Jesus ressuscitado do que propriamente no Jesus histórico que andou às margens do mar da Galileia. Então nós vemos aqui que são duas concepções diferentes de Jesus. Enquanto os discípulos estavam com o Jesus de Nazaré histórico, Paulo de Tarso está com o Jesus de Nazaré ressuscitado. E isto nos dá uma das chaves de interpretação de Paulo. Segundo a carta aos Gálatas também, Paulo fala que depois que ele recebeu essa visão, ele foi para a Arábia e depois retornou a Damasco. E demorou 3 anos até que ele finalmente fosse à cidade de Jerusalém para então estar com os discípulos por apenas alguns dias, em que ele encontrou Pedro e Tiago. E foi durante esses 3 anos em que Paulo de Tarso esteve ali no deserto da Arábia e depois retornou a Damasco,
em que, segundo nós examinamos em sua carta a 2 Coríntios, no capítulo 11, também em seus versos finais, e o capítulo 12 de 2 Coríntios, em que aponta que Paulo de Tarso foi arrebatado ao terceiro céu. Então nós vemos que Paulo de Tarso ele tinha também inclinações místicas dentro do judaísmo, porque essa ideia de arrebatamento ao terceiro céu é uma ideia claramente vinda do misticismo judaico conhecido como o misticismo da Merkavá, da carruagem, que posteriormente na Idade Média vai se tornar até mesmo a Cabalá judaica que nós temos nos dias de hoje, com a vinda do Zohar, dentre outros. E Paulo de Tarso recebeu revelações do Cristo a partir do momento em que ele está arrebatado. E também foi a partir desse arrebatamento de Paulo e várias reflexões que ele teve que ele começou a elaborar a sua teologia, que nós vemos um tanto refletida em suas próprias cartas. Então nós vemos aí que Paulo de Tarso ele ficou muito pouco com os apóstolos que estiveram com Jesus histórico, e depois desse estado de cerca de 15 dias com os apóstolos, ele só retornou a Jerusalém de novo depois de 14 anos. Então nós vemos que a preocupação de Paulo é claramente com o Jesus ressuscitado, diferente do Jesus histórico. Paulo de Tarso não conheceu o Jesus histórico. Paulo de Tarso apenas teve visões do Jesus ressuscitado. Então aí nós vemos que, consequentemente, vão existir diferenças claras entre o que Paulo de Tarso apregoava e o que Jesus de Nazaré pregava. São duas mensagens que começam a se tornar bastante distintas. E isto é algo que realmente não tem como nós negarmos. Até mesmo dentro dos próprios escritos paulinos, nós vemos que Paulo de Tarso não se preocupava em praticamente nada com relação ao Jesus de Nazaré histórico, que esteve às margens da Galileia. A preocupação de Paulo e o cerne de toda a sua teologia era o Cristo ressuscitado e o Cristo crucificado também. Porque, segundo Paulo, que é uma ideia que ele desenvolveu possivelmente baseada em Isaías 53, ele acreditava que a morte do Messias, a morte do Cristo, serviu como uma expiação para os pecados da humanidade inteira. E quem seria merecedor de alcançar o reino de Deus seria aquele que aceita a morte do Cristo como expiação por seus pecados, o que é uma ideia bem diferente do que Jesus de Nazaré ensinava, que era a questão da imitatio Dei, a imitação de Deus. E uma outra ideia também bem diferente entre Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré é que Paulo começou a conceber a lei mosaica como sendo apenas transitória. A partir do momento em que nós estamos na nova ordem, na nova aliança, a lei mosaica já não seria mais obrigatória para se alcançar a salvação, mas sim que a salvação viria através da graça, o que é muito diferente também da pregação de Jesus de Nazaré. E até os dias de hoje os cristãos têm uma dificuldade muito grande, uma dificuldade teológica, em conciliar a questão de Paulo ter ensinado que a lei era apenas transitória e não obrigatória, que nós vemos claramente exposto em suas epístolas aos Romanos, aos Gálatas, dentre muitas outras, com, por exemplo, aquilo que Mateus escreve que Jesus teria dito em Mateus capítulo 5, verso 18, 19 em diante, em que jamais passarão um jota ou um tio da lei até que tudo se cumpra. E qualquer um que ensinar qualquer coisa que seja contrário à lei mosaica deverá ser considerado o menor no reino dos céus. E Paulo de Tarso ensinou justamente o oposto de Mateus capítulo 5, 19, 18, 20 em diante. Então é claro que nós temos ali várias diferenças. É possível também nós inferirmos que foi Paulo de Tarso quem desenvolveu a teologia, possivelmente, de que Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade, que se baseia em Isaías 53. E foi a partir daí que se mudou também completamente a crença que os judeus têm sobre o Machia e a crença que os cristãos têm sobre o Machia. Enquanto para os judeus o Machia seria um rei vindo da descendência de Davi,
que estabeleceria um governo teocrático para o mundo inteiro, com o centro na cidade de Jerusalém. Já agora, para Paulo de Tarso, o Cristo, que é o Machia, só que em língua grega, ele teria um outro propósito, mas sim o propósito de salvar a humanidade através de sua morte. O que é uma ideia totalmente diferente da escatologia judaica que nós temos até os dias de hoje. Nós vemos também que Paulo de Tarso sabia muito bem, até mesmo torcer, de certa forma, várias interpretações bíblicas. Como, por exemplo, nós vemos que ele conseguiu explicar de uma forma completamente diferente o contexto de Isaac e Jacó, que nós temos registrado em Gálatas, que vai muito diferente daquilo que a própria Bíblia hebraica ensina em Gênesis a respeito do que aconteceu. Então, nós temos 3 evidências que são plausíveis de um ponto de vista histórico e que apontam que o verdadeiro concebedor da ideia de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade foi Paulo de Tarso. A primeira evidência que nós temos é que essa ideia ela não existe no judaísmo, ao menos o judaísmo majoritário. Ele não concebe a ideia de uma morte do Machia para a redenção dos pecados. A ideia de redenção dos pecados dentro do judaísmo, ela não se baseia de forma alguma na morte de um ser humano para expiação dos pecados, mas sim na morte de animais no segundo templo e também na questão do próprio perdão que Deus concede. Assim como a questão que eu já expliquei até mesmo anteriormente sobre Jonas, quando foi pregar aos ninivitas, e eles receberam perdão de seus pecados simplesmente pela misericórdia divina, não sendo necessário fazer qualquer sacrifício com relação a isso. E uma outra evidência também que nós temos bem importante se encontra dentro dos registros históricos, como por exemplo de Eusébio de Cesareia, sobre os chamados ebionitas, que eram judeu-cristãos que muito provavelmente ainda traziam ideias originais do judaico-cristianismo mais primitivo. E o interessante desses judeu-cristãos, chamados ebionitas, é que eles seguiam integralmente a totalidade da lei mosaica, só que consideravam Paulo de Tarso e os escritos apostólicos que se encontram dentro do Novo Testamento como sendo uma heresia. Eles não tinham essa ideia. A única diferença que os ebionitas tinham com relação aos demais judeus era a sua crença de que o verdadeiro Machia seria Jesus de Nazaré, muito diferente dessa teologia de que Cristo morreu pelos pecados da humanidade. E novamente cabe ressaltar, e alguns cristãos podem apontar, que Jesus mesmo disse que morreria pelos pecados, dentre outras coisas que a gente encontra nos evangelhos sinóticos e principalmente no Evangelho de João. Todavia, como esses evangelhos foram escritos muito posteriormente a Paulo de Tarso, ali cerca de 1 a 2 décadas, talvez até 3 a 4 décadas depois de Paulo de Tarso, e escrito justamente por comunidades que estiveram em contato com a doutrina de Paulo de Tarso, não é nada estranho nós pensarmos que dentro dos evangelhos sinóticos e principalmente dentro do Evangelho de João, nós temos já propriamente influências da teologia paulina ali dentro. Apesar de, claro, nós termos evidências de que remontam frases e outros contextos ao próprio Jesus histórico. É possível nós também inferirmos que a questão da simbologia da Eucaristia, que significa o pão, significando a carne do Cristo, e o vinho, significando o sangue do Cristo, seja uma ideia também que, ao menos a simbologia dela, de origem paulina. Isso se a interpretação que nós tivermos, uma interpretação tanto diferenciada, de 1 Coríntios 11, 23, que Paulo de Tarso escreveu, estiver correta, em que ele diz que eu recebi do Senhor. Pode ser que ele tenha recebido essa interpretação a respeito da Eucaristia, não necessariamente como uma tradição vinda dos cristãos primitivos, tanto é que ele ficou por durante pouco tempo com os apóstolos, mas sim que ele tenha recebido essa doutrina do Senhor como sendo algo diretamente em uma de suas visões místicas que ele tinha do Cristo ressuscitado. É uma ideia que, de um ponto de vista histórico, pode ser realmente muito plausível e pode remontar, ao invés de ser ao Jesus de Nazaré histórico, mas sim ao próprio Paulo de Tarso.